Ok, muito bom dia. Vamos começar então nossa primeira aula do segundo bimestre. E eu vou fazer o seguinte, meninos, eu vou deixar para... vamos fazer uma boa revisãozinha hoje, porque vindo das férias, né? Vamos lembrar só o que for de suma importância, o que é realmente importante para que você consiga seguir com tranquilidade, tá? No oitavo ano aqui. Então vamos lá. Eu vou acertar aqui algumas coisinhas aqui só para... Vamos começar uma revisãozinha. E essa revisãozinha, eu vou começar lá na notação científica, bem rapidinho, tá bom? Vamos lembrar aqui, ó. Notação científica. O que é isso? O que é notação científica? Nada mais é que uma forma de você escrever os números. Porém, ela é usada mais quando tem números extremamente grandes ou números extremamente pequenos, tá bom? Então, na verdade, é uma forma que te facilita mais para frente a fazer contas com números muito grandes ou números muito pequenos. Então, veja bem, vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com números, não precisa começar com número grande, não. Vamos começar com número pequeno para ficar fácil entender. A notação científica, a forma de escrever ela, sempre vai ter uma base 10, né? Vai ser sempre multiplicando por 10 e vai ter um expoente em cima, tá? Então, veja bem, vou explicar direto com um exemplo que é mais fácil, tá? Vamos supor que você tem o seguinte, vamos colocar os números 20, 200, vou colocar 2.000 e vou colocar 20.000. Ok? Você tem esses números aqui, beleza? Facinho, né? Meninos, presta atenção. Uma forma de escrever 20, ok? É eu escrever 2 vezes 10. A notação científica é você andar com a vírgula até ficar somente uma unidade, tá? Então, até esse número aqui que ficar, ele tem que ser entre 1 e 9, tá bom? Não pode ser 10 e não pode ser menor do que 1. Então, vamos lá. Vamos entender como é que funciona. Então, onde está a vírgula do número? Primeiro você encontra onde está a vírgula. Está aqui. Então, volta uma casa, já chegou no 2. Ó. Se eu andei uma casa só e já cheguei na unidade, então vai ficar o quê? Ó? 2 vezes 10 elevado à primeira. Ok? Gente, não é que unidade, assim, até você ficar uma unidade somente, tá bom? Não confunda com unidade, dezena, essas coisas, tá? Até ficar somente um número. Aonde está a vírgula aqui? Está depois do zero. Conta até ficar no 2 aqui. Ó. Vamos lá comigo. Ó. 1, 2. Opa, contei 2 casas. Então, é 2 vezes 10 a 2. Esse expoente é quantas casas eu andei. Repara. Professor, quer dizer que aqui vai ser 3 casinhas? Sim. Olha só. 1, 2, 3. Então, aqui é 2 vezes 10 elevado à terceira. Quer dizer que tem 3 10 multiplicando aqui. Se eu fizer 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 2 tem que dar o 2.000. Tá? Então, é só uma forma diferente de escrever o mesmo número. Repara nesse aqui, ó. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 10 a quarta. Ok? Então, você tem aqui notação científica. Repara uma coisa, todas essas que eu coloquei, o expoente aqui está positivo, porque o zero está à direita do número, ok? Professor, e quando for à esquerda? Calma, primeiro vamos entender bem esse. Depois a gente vê quando for à esquerda como que fica. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Professor, e quando for assim, por exemplo, 32 às 320, vamos colocar 3.200, 32.000. Vamos ver esses daqui. Como que fica esses? E vamos pegar um bem grandão. 320 milhões. Nossa, professor, agora ficou difícil, hein? Ficou nada. Olha só. Onde está o zero? Está aqui. Vamos contar. 1. Professor, acabou? Não, porque 32 está entre 1 e 9? Não, tem que continuar.
até ficar lá no primeiro número. Então, ó, 1, 2, andou 2 casas. Então, é 3,2 vezes 10. Como você andou 2 casas, 2 aqui. Ok? Ah, professor, mas tem um zero só. Então, ó, não confunda, não é a quantidade de zeros, é a quantidade de casas que você andou. É que aqui coincidiu de ser a quantidade de zeros. Então, ó, andei 2 casas, é 2. Ah, aqui eu andei 2 casas, né, professor? É. Então, veja nesse, ó. Vamos andar aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, então é 3,2 vezes 10 elevado a 3. 32 mil. Onde está a vírgula? Primeiro, coloca a vírgula no lugar certo. 1, 2, 3, 4. 3,2 vezes 10 elevado à quarta. E esse aqui, professor? Vamos contar comigo? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a 8. Pronto. Resolveu. Lê detalhe, ó. Todos os zeros estão à direita, todos positivos. Ok? Vamos para o próximo? Professor, o que vai acontecer agora? Vamos ver como que fica quando o zero está na esquerda. Ok? Zero na esquerda. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, 0,2, 0,02, 0,002. E vamos já colocar um exemplo aqui diferente, 0,035, ok? E vamos fazer esses daqui. Vamos comigo, ó. Notação científica. Uma casa para a direita, ó. Cheguei aqui, ficou um número só. Então vai ficar 2 vezes 10 menos 1. Professor, mas andei uma casa, como o zero está na esquerda, negativo. Vamos aqui de novo, ó. 2. Então, é 2 vezes 10 menos 2, porque andei 2 casas, tá? E os zeros estão na esquerda. Nesse caso, onde está a vírgula? Conta comigo. 1, 2, 3. 2 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3. Opa, desculpa. É só 1, 2. Essa 3 não, tá? 2. Por quê, professor? Porque se eu for aqui no 35, 35 é maior que 1, tá? Então, é 1, 2. Então, ficou o quê? 3,5 vezes 10 a menos 2. Vamos fazer mais uns 2 aqui, para ficar bem claro isso. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, 0,125. E vamos colocar 0,0568. Vamos fazer esses dois aqui. Olha só. Vou andar aqui, ó. Já andei uma, acabou. Não tenho que ir até lá, porque tem que ser somente o primeiro número. Então, vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a menos 1, porque eu andei uma casa só. Ok? Esse aqui, uma casa, 2 casas, acabou. Eu não posso ir lá no 56, porque 56 é maior que 1. Então, como eu andei 2, 5,68 vezes 10 a menos 2. Ok? Espero ter ficado claro a parte de notação científica. Vamos para a parte de potência, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho de potência. Potenciação. Vamos lembrar bem rapidinho. Potenciação. Vamos lembrar bem as basiquinhas, para vocês terem pelo menos uma noção. Quando eu tenho uma multiplicação, é multiplicação de potências de mesma base. Para quem está meio perdido, quando eu tenho uma base, um expoente, tá bom? Ó, base, expoente, o resultado que é a potência. Então, na verdade, é isso aqui que a gente está trabalhando, ó. A base, expoente. Veja bem. Se eu tiver 2 elevado à quarta vezes
2 elevado à sexta. Professor, como é que eu resolvo isso? Tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Não, não precisa. É a mesma base, ó. Então, você conserva a base. O que é conserva? Escreve ela de novo e soma os expoentes. 4 mais 2. Ah, professor, quer dizer que na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes? Isso, você conserva a base e soma os expoentes. E depois, acabou. Conserva a base, soma o expoente. Só. Se você tiver, por exemplo, 3 elevado à quinta, vamos lá, vezes 3 elevado a, vamos colocar aqui, 2, né? Então, isso aqui vai ficar, conserva a base, soma os expoentes. Então, 3 elevado à sétima. Ah, professor, mas eu vi um exemplo tão difícil que ele fazia assim. Ele dava um monte de números. Ele fazia assim, ó. 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à terceira, vezes 5. E esse 5 aqui, professor, não tinha nada, né? Quando não tem nada, galera, é porque tem 1 lá no lugar, ó, tá? O 1 fica escondido. E aqui é a mesma coisa, você mantém a base e soma 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, 5 a sexta, ok? Então, mantém a base, somou os expoentes, ok? Na multiplicação. Seguindo, na divisão. O que eu faço na divisão, meninos? Na divisão, vamos lá. Escrevi aqui, ó, divisão. Na divisão, você pensa comigo, se na multiplicação você tinha lá, né? Na multiplicação você somou o expoente, na divisão, né? Deixa eu colocar a divisão aqui, estava multiplicando. Na divisão, você vai subtrair os expoentes. Então, você mantém a base, subtrai 8 menos 6. 8 menos 6. Isso aqui é 2 ao quadrado. O quadrado é 2, tá? Bom, vai dar mais um exemplo aí, professor. 3 elevado à décima dividido por 3 elevado à quarta. Ah, isso aqui vai ser, então, mantém a base, subtrai os expoentes. Isso aqui é 3 elevado à sexta. Ok? Bom, e, professor, eu lembro que o senhor falou que tinha uns de fração na aula, né? Como, por exemplo, fazia assim, ó, 4 elevado a 15 dividido por 4 elevado a 12. Galera, 15, 12, aqui, ó, divisão. Isso aqui e a fração é a mesma coisa. Então, a regra é a mesma. Mantém a base e subtrai os expoentes. 15 menos 12. Isso aqui vai te dar 3, né? 4 elevado à terceira. Professor, mas e se o sinal lá embaixo for negativo? Então, presta atenção que eu vou te ensinar uma manha, tá? Vou ensinar uma manha para você fazer isso aqui sem ficar preocupado. Olha só. Vamos supor que você faz o seguinte. Bom, vou fazer a mesma conta 2 vezes, tá? 2 a décima por 2 a quarta. E vou fazer aqui de novo. Só que aqui eu vou colocar menos 4, tá? Então, veja bem, a regrinha continua a mesma. Então, vai ficar, mantém a base e subtrai os expoentes. Porém, 10 menos, aqui é menos 4. Tem que pôr entre parênteses. Menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ficar 10 mais 4. Então, aqui vai ficar 14. 2 a 14. Existe uma regra que eu prefiro fazer ela direto. Quem está embaixo, você sobe o expoente quando a base for a mesma, tá, galera? Só quando a base for a mesma. O expoente sobe com o sinal invertido. Então, se aqui é menos, vai subir mais. Então, seria só isso aqui, ó. Mantém a base, 10 é menos 4, sobe mais. Inverteu. Você já cai aqui nessa parte direto, né? Então, isso aqui fica 2 a 14. Por que isso é importante? Vamos supor que você tenha lá... vamos fazer 2 exemplos aqui, ó.
Um com positivo, um com negativo. A regra fica igual. Por exemplo, 3 elevado a 6 com 3 elevado a 2. Você mantém a base. Ah, está positivo. Fica negativo, né? Então, aqui vai ficar 3 à quarta. Vamos fazer 3 elevado a 15. Aqui, 3 elevado a menos 5. Então, você mantém a base. Opa, está negativo? Sobe mais. 15 mais 5. Então, vai ficar 3 elevado a 20. Ou você pode usar a regrinha aqui, só tem que lembrar de fazer a regra de sinal. Tá? Bom, fazer só mais uma regrinha para a gente terminar essa parte. Que é a potência de uma potência. Tá? A potência de uma potência. Professor, isso é redundância, não é não? É não. Tá? Fica frio que não é. Porque é uma potência em cima da outra. É uma potência de uma potência. Então, aqui ficaria o seguinte, por exemplo, 2 elevado à terceira, que está elevado a 2. Então, nesse caso, a regrinha fala o seguinte, você multiplica os expoentes. Gente, pelo amor de Deus, não faz confusão com multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base, você soma os expoentes, né? E divisão você subtrai. Então, vamos lá, multiplicação soma, a divisão subtrai. E quando é potência de potência, você multiplica os expoentes. Você faz o quê? 2, 3 vezes 2 aqui. Ó. Então, isso aqui vai dar 2 à sexta. Simplesmente isso. Ok? Se eu tiver, então, 4 elevado a 5, que está elevado a 6, por exemplo, 5 vezes 6 é 30. Então, vai ficar 5 vezes 6. Tá? 4 elevado a 30. Ok? Bom, por enquanto, meninos, eu vou parar aqui. Tá bom? Na sexta-feira eu vou enviar mais a continuação da correção, senão vai ficar muita coisa. Dá uma estudadinha legal, muito boa, refaz tudo que o professor fez aqui, para vocês conseguirem dar uma lembrada nisso daí, para a gente conseguir seguir daqui para frente, tá? Então, bons estudos para vocês. Espero que vocês estejam bem, tenham aproveitado as férias, ok? Bons estudos.